Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade para falar sobre o continente asiático. E hoje nós vamos falar sobre a economia do continente asiático, tá bom? Vamos iniciar com uma economia bastante assim, diversificada. Alguns países vão se sobressair, né? Alguns países vão ter uma economia bem mais desenvolvida do que os outros. Vamos dar destaque aí para dois países aí muito importantes, Japão e Israel. Por que Japão e Israel? Normalmente a gente só fala o quê? Japão e China. China já tem uma ascensão gigantesca, tá bom? China está crescendo aí, China pretende futuramente ultrapassar o PIB dos Estados Unidos, mas isso aí é uma projeção assim para daqui a muitos anos, né? Essa projeção também ela teve uma diminuição por conta da pandemia, certo? Então diminuiu bastante. Hoje o nosso maior parceiro asiático chama-se a China, tá bom? Em segundo vem aí os Estados Unidos, né? Nosso parceiro norte-americano e por aí vai, tá bom? Mas se falando de continente asiático, eu tenho aí a agropecuária, agricultura e pecuária juntos, certo? Criação de animais e produção agrícola, tá bom? Produção de alimentos e a exploração de recursos minerais. Vamos dar destaque aí, né, nessa questão que a agricultura ela vai variar dependendo do nível de desenvolvimento de um país. De vermelho eu tenho aí as características dos países menos desenvolvidos e logo embaixo de preto eu vou ter a característica dos países desenvolvidos, tá bom? Daqui, ó, para vocês não ficarem confusos em relação a isso, ó. Aqui em cima de preto eu tenho características dos países desenvolvidos. Agricultura praticada com intensa mecanização, o uso intensivo de mecanização e de recursos financeiros, né? Técnicas modernas, onde eu vou ter aí uma grande produção e uma grande produtividade. E num pequeno espaço, né? Num pequeno território, eu vou produzir muito. Já aqui em cima eu não tenho de vermelho, eu tenho baixa tecnologia, são os países menos desenvolvidos. É mais a mão de obra familiar e eu não tenho aplicação grande de recursos financeiros e de tecnologia. É assim igual em vários outros continentes, tá bom? Não seria diferente no continente asiático. Eu quero dar um destaque aqui para vocês no seguinte: a exploração dos recursos minerais aqui em cima, tá bom? Eu vou ter um destaque importantíssimo, principalmente no que se refere ao petróleo, tá bom? Eu tenho outros recursos minerais que eu coloquei para vocês aí: petróleo, minério de ferro, ouro, gás natural, carvão mineral. E percebam aí que lá na Ásia eu vou ter a exploração, né, das três principais fontes de energia do mundo: petróleo, carvão mineral e gás natural, né? São as fontes de energia mais utilizadas e as que mais poluem. Eu quero dar um destaque aí para vocês também, que veja que no continente asiático eu vou ter uma grande quantidade de países como os maiores produtores de petróleo do mundo. Vejam que era para ser um patamar de riqueza bem maior, mas existe a exploração, existe o interesse de outros países aí, tá bom? Existe interesse de empresas que faz com que não tenha, né, a distribuição dessa riqueza gerada a partir da exploração do petróleo para a população desses países que estão aqui em cima destacados, tá bom? Vocês estão vendo aí Rússia, lembrando que a Rússia, nós já trabalhamos sobre isso, a Rússia tem uma parte do seu território na Ásia e a Rússia tem outra parte do seu território no continente europeu, tá bom? Para não haver confusão alguma aí, certo? Deixa eu ficar um pouquinho menor aqui, que é para a gente situar, tá bom? Entre os países asiáticos, eu quero dar um destaque ao Japão. A China, como eu falei para vocês, nós vamos ter uma aula separada em relação à China. Mas eu quero dar um destaque no Japão. O Japão sofreu muitas consequências devido também à questão das guerras mundiais, né? Principalmente na Segunda Guerra Mundial, certo? Quando o Japão foi bombardeado, né, a famosa bomba de Hiroshima e Nagasaki, certo? Que houve aí a degradação geral de uma grande parte do território japonês. Só que depois houveram aí alguns recursos, alguns acordos, os Estados Unidos investiu bastante no Japão e o Japão se especializou bastante no que se refere à educação. E hoje eles têm um aporte tecnológico muito grande porque eles investem bastante em educação, tá bom? É o mais industrializado entre os asiáticos, né? Moderno sistema de produção, né? Eles produzem no tempo justo, ou seja, o just in time também, então, certo? No tempo justo. Eles só produzem aquilo que a população está necessitando, né?
Uma mão de obra especializada, claro, se eles investem bastante em educação, então a mão de obra vai ser muito qualificada. E tecnologia de ponta, cara, tecnologia de ponta quer dizer alta tecnologia, né? Alto investimento, automação, máquinas, muitas máquinas substituindo a mão de obra de vários homens, tá bom? Destaca-se aí o que vai se destacar: a informática, claro, né? Você tem tecnologia, robótica, eletroeletrônico e automobilístico, tá bom? Então aí, principalmente no que se refere à robótica e os eletroeletrônicos, certo? Tem vários equipamentos que são produzidos na Ásia que nunca vão chegar aqui no Brasil, certo? Por quê? Porque fica uma tecnologia restrita àquele local, né? Eles também, assim, eles têm essa questão do nacionalismo em relação à tecnologia e não expandir de maneira geral tudo que eles estão produzindo, certo? Mas eu não só posso falar do Japão, não, claro que não, né? Eu vou ter aí outros países, como eu falei para vocês, e eu tenho um destaque importantíssimo também. Estou falando de destaque, né? Por quê? Porque no continente asiático, gente, eu vou ter várias situações. Eu vou ter uma diversidade econômica muito grande. Então, eu vou ter vários destaques em setores diferentes, em setores diversos, tá bom? É como se fosse um time de futebol. Eu tenho aquele time de futebol, eu vou ter um destaque no meio campo, um destaque no ataque, um destaque na defesa. É assim que funciona. E eu vou ter aí os tigres asiáticos, né? Os tigres, como o próprio nome diz, tigre, força, rigidez, né? Grupo de países, né, que se juntaram para poder tentar, né, chegar ao cenário econômico com força, né? E chegaram. Espelhados no Japão, espelhados na China, muitos desses países aí conseguiram um patamar muito bom em relação à economia, né? O processo de industrialização, como o texto diz aí, que está no livro de vocês, ocorreu de maneira acelerada nas últimas décadas. Taiwan, Singapura, Hong Kong e Coreia do Sul, né? E são aí os tigres asiáticos, né? E eu vou ter os novos tigres asiáticos: Malásia, Vietnã, Indonésia, Filipinas e Tailândia, que juntaram-se aí e formaram os novos tigres asiáticos, né? Economias, né, que vieram com força para poder alcançar esse cenário econômico e não ficar para trás, né? Os primeiros tigres asiáticos espelhados no Japão e depois eu venho os tigres asiáticos novos espelhados na China, tá bom? Tem um destaque aqui embaixo para vocês na Índia. Pouco se fala sobre a Índia, né? E quando se fala da Índia, vem lá a questão de religião, questão de castas, né? De classes sociais. Mas a Índia, ela tem um aporte tecnológico muito bom. Muitos indianos, certo? Eles migram para os Estados Unidos, né? Contratados por empresas de alta tecnologia. Isso mesmo, gente. Nas últimas décadas, como tem aí, apresentou considerável crescimento industrial, certo? Por isso que a Índia participa de um bloco econômico, certo? Onde tem o Brasil, BRICS, Brasil, Rússia, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São as potências emergentes, as potências que estão em crescimento. E ainda não está para trás no que se fala sobre isso. Principalmente no que setor, veja aí, o setor mecânico, têxtil, né, a produção de tecidos, siderúrgico e de informática. Muitos call centers, muito poderio de marketing, a venda global parte dali. Muitas empresas contratam indianos, né, empresas indianas, para fazer aquela propaganda gigantesca, né, que fica ligando para as casas. Claro, no nosso caso não, certo? Porque aí muitos não iam entender nada da língua, né? Eu tenho a China aí também, né? Como eu falei para vocês, a China vai ser uma nossa aula à parte, né? Esse crescimento, essa ascensão, essa briga econômica, né? Briga entre aspas, essa briga econômica entre Estados Unidos e China que está acontecendo. Para quem consegue ficar aí na hegemonia da economia mundial, certo? E eu vou dar um destaque aí para a Arábia Saudita, né? Se fala da Arábia Saudita, poucos conhecemos quase nada da Arábia Saudita, mas a Arábia Saudita é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. Os sheiks árabes, isso mesmo, donos de muitos times de futebol, donos de muitas empresas multinacionais, né? Existem sheiks, gente, que eles não entram naquelas listas dos homens mais ricos do mundo, porque é incalculável sua fortuna, certo? E um deles é o dono do PSG. E isso mesmo, cara, é incalculável. Ele não sabe nem com o que gastar. Tanto é que ele comprou esse time de futebol, tá bom? Então, por quê? Por conta dessa exploração maciça do petróleo, né? Os sheiks árabes, os sheiks do petróleo, né? Um investimento pesadíssimo no setor industrial referido à petroquímica. Petróleo, o famoso ouro negro. Percebam aí que na aula passada nós trabalhamos a questão da população, certo? E aspectos físicos
do continente asiático e vejo que muitas coisas sobre a população parecidas com o nosso continente aqui, né? O continente americano. E a economia com a diversidade muito grande. Claro, muitos países aí vão se sobressair por conta da alta tecnologia e do petróleo. Diferente daqui do nosso, que nós não temos esse grau de desenvolvimento, né? Mas percebam aí que a importância de você conhecer de maneira geral como são as características de alguns continentes. Nós já vimos as características aqui da Europa, nós já vimos a característica da Ásia aqui, então percebo que fica fácil depois numa questão você diferenciar isso aí, tá bom? Beleza? Qualquer dúvida eu estou aqui e continue em casa.